Em um reino onde bruxas enigmáticas dominam poderes incompreensíveis, a sociedade as vê como encarnações de demônios. Nosso protagonista, Shen Yan, um engenheiro dos tempos modernos, é lançado de repente em uma era medieval, ocupando o corpo de um príncipe nobre. Com uma determinação inabalável, Shen Yan decide combinar avanços industriais modernos com o poder místico das bruxas, visualizando um reino poderoso e um harém de bruxas. A história começa com uma sensação estranha. Shen Yan sentiu mãos o chamando e sussurrando em seus ouvidos, despertando-o do sono. Acorde, Sua Alteza. Lentamente, ele abriu os olhos, ainda confuso. Sentado em uma cadeira metálica fria, ele avistou uma paisagem desconhecida com pequenos edifícios de madeira e tijolos. De repente, uma avalanche de memórias invadiu sua mente, revelando a verdade surpreendente. Ele agora habitava o corpo de Roland de Wimbledon, o quarto príncipe do renomado Castelo Cinzento. Ao ser inserido em um mundo onde a luta pelo trono era iminente, um decreto feito pelo pai de Roland indicava uma disputa perigosa para definir o herdeiro legítimo do cobiçado trono do reino em Castelo Cinzento. O rei, pai de Roland, estabeleceu um desafio significativo para testar o valor de seus 5 filhos como potenciais herdeiros. Cada um recebeu a responsabilidade de governar um território específico por 5 anos. Com essa prova de liderança, o rei escolheria seu sucessor. Assumindo sua nova identidade como Roland, nosso protagonista logo percebeu que isso não era um simples jogo de estratégia. O campo de batalha não era justo, pois as condições iniciais para cada competidor variavam. E assim, somos apresentados aos irmãos de Roland. O príncipe mais velho, dotado de habilidades marciais excepcionais, se destaca pela sua força física, embora muitas vezes sua inteligência seja ofuscada por sua força bruta, ganhando a reputação de um guerreiro impulsivo. O segundo príncipe, por sua vez, possui riqueza e recursos ilimitados, conferindo-lhe grande influência. No entanto, por trás de sua fachada rica, esconde-se uma natureza traiçoeira, tecendo intrigas que o diferenciam de seus irmãos. A terceira princesa se destaca por sua capacidade militar e presença imponente, com uma ferocidade incontrolável. Ela é uma força poderosa no campo de batalha, sem espaço para fraquezas ou concessões. A princesa mais jovem é brilhante e intelectual, com uma mente repleta de conhecimento e sagacidade. Finalmente, encontramos Roland, o quarto príncipe, que levou uma vida de indulgência e imprudência. Atraído pelo perigo, ele encontra prazer na busca pelo prazer, deixando muitos duvidarem de sua dedicação e capacidade de conquistar o trono. Ele foi designado para uma desolada cidade fronteiriça, um lugar tão esquecido que, até um pássaro se recusaria a pousar ali. Era uma cidade subdesenvolvida e pouco povoada, afligida pela pobreza, onde dejetos eram espalhados sem cuidado. Roland instintivamente cobriu a cabeça, compreendendo plenamente a miséria de sua situação. Antes que pudesse completar seus pensamentos, um homem idoso implorou a Roland que começasse a execução. Observando seus arredores, Roland notou uma multidão reunida na praça central, todos focados em um ponto específico, o patíbulo, uma estrutura medieval usada para punir criminosos. Uma figura vestida com uma camisa cinza suja e uma túnica de cânhamo, com as mãos amarradas atrás das costas, era claramente feminina, com sua silhueta esguia, peito erguido e cabelos de linho esvoaçando ao vento. A mente de Roland repeliu a crueldade da situação, lutando para entender como alguém poderia acreditar em tal absurdo. Liberem essa bruxa! A voz de Roland ecoou com convicção, surpreendendo seu ministro, seus guardas e os habitantes da cidade. Para suavizar seu súbito comando, Roland fingiu estar cansado, sugerindo adiar a execução para outro dia. Inesperadamente, seu fiel cavaleiro, Carter, se adiantou, opondo-se veementemente à decisão de Roland. Com a identidade da bruxa já confirmada, Carter argumentou que ela devia ser executada, temendo que outras bruxas tentassem resgatá-la. Roland não pôde deixar de achar irônico ver um cavaleiro cujo braço era maior que o torso de uma pessoa comum, amedrontado por garotas que eram metade de seu tamanho. Firme em sua decisão, Roland se afastou, declarando que seria mais sábio atrair mais bruxas para capturá-las todas de uma vez. Sem mais explicações, ele se retirou para seu castelo em ruínas, fechando a porta atrás de si e soltando um suspiro cansado.
Percebeu que provavelmente tinha morrido de tanto trabalhar e sido transportado para este mundo desconhecido. Com o tempo, Roland superou seu medo inicial do desconhecido, respirou fundo e aceitou sua identidade nesse novo mundo, ansioso para descobrir mais sobre essa realidade misteriosa. Mais tarde naquele dia, acompanhado por Carter, seu fiel cavaleiro-chefe, Roland desceu as escadas da prisão da cidade fronteiriça, enquanto Carter continuava a alertá-lo sobre o perigo representado por uma bruxa. No entanto, Roland não resistiu a provocar seu cavaleiro, perguntando de forma brincalhona como o formidável Carter poderia ter medo de uma simples garota. Eventualmente, eles chegaram ao nível inferior da prisão. Dentro de uma cela apertada, cercada por barras de metal resistentes, uma jovem estava encolhida em um canto, vestindo a mesma camisa cinza desgastada e esfarrapada. Quando ela se levantou e olhou para Roland, ele sentiu um rubor subir em suas bochechas. A jovem possuía uma beleza cativante, com olhos de um azul claro sereno, lembrando um lago tranquilo. Não havia traço de medo, raiva ou ódio em seu olhar. Reunindo coragem, Roland pediu que ela se aproximasse. Ansioso para um exame mais detalhado, Roland foi rapidamente interrompido por Carter, que se colocou à sua frente, proibindo a garota de se aproximar. Ele reiterou seus avisos sobre o perigo que uma bruxa representava. Sem se abalar, Roland deu um tapinha no ombro de Carter, pedindo para que ele se acalmasse. Voltando sua atenção para a jovem, Roland gentilmente pediu para ouvir sua história. Com uma voz suave, ela se apresentou como Ana. Ela explicou que seu pai trabalhava na mina local, que tragicamente desabou, deixando-o preso. Aproveitando a oportunidade, um mineiro tentou roubar os pertences de seu pai. No entanto, esse ato de ganância foi testemunhado por um casal vizinho. Em um acesso de fúria, o ladrão brandiu uma picareta e atacou o casal. Mas, quando ele estava prestes a desferir um golpe fatal, os poderes de bruxa de Ana despertaram, e ela liberou um poder mortal, incinerando o ladrão. Eles então resgataram o pai de Ana da mina desabada, e em um pedido desesperado, Ana implorou ao vizinho que não a denunciasse como bruxa. Roland perguntou como ela acabou ali e foi revelado que seu próprio pai a denunciou às autoridades. Carter, ao ouvir a confissão de Ana, implorou novamente a Roland que realizasse a execução. No entanto, a curiosidade de Roland foi despertada, e ele permaneceu intrigado com a extensão dos poderes da bruxa. A reação de Ana foi inesperada. Ela caiu nas risadas, zombando de Roland e questionando seu desejo de testemunhar os supostos poderes do diabo. Sem se abalar, Roland manteve-se firme e insistiu em ver suas habilidades em primeira mão. Ana usava um amuleto que supostamente continha e selava os poderes de uma bruxa. Surpresa com a audácia de Roland, ela olhou diretamente em seus olhos e o alertou de que sua curiosidade poderia levar à sua morte. Antes que Ana pudesse terminar sua frase, Roland estendeu a mão e arrancou o amuleto com força. A expressão atônita de Ana refletiu seu espanto enquanto Roland descartava o amuleto quebrado, instando-a a demonstrar seu poder mais uma vez. Em segundos, a cela se encheu de calor quando chamas surgiram sob os pés descalços de Ana, explodindo em uma deslumbrante exibição de luz. A visão deixou Roland maravilhado. Ele lutava para compreender o que estava testemunhando. Seria química, tecnologia avançada ou verdadeira magia? Ana, agora de pé diante das barras de metal derretidas, começou a queimar a túnica que ainda estava amarrada atrás de suas costas. Ela levantou a mão e se aproximou de Roland passo a passo. Naquele momento, as chamas se dissiparam, deixando para trás apenas fumaça e o cheiro de metal queimado. Roland finalmente confirmou a existência de magia naquele mundo. Ele não sentiu medo ou apreensão, em vez disso, estava cheio de uma emoção sem limites, contemplando as inúmeras possibilidades que os poderes de Ana poderiam oferecer: motores a vapor, fundição de aço, moldagem de ferro e a criação de ferramentas modernas. Ana olhou para ele, afirmando que havia satisfeito sua curiosidade e implorou que acabasse com sua vida. Observando a garota vulnerável, porém resiliente, quase sem roupas, Roland tirou sua jaqueta e a colocou sobre os ombros de Ana. Com confiança, ele estendeu as mãos e anunciou sua decisão de empregá-la. Tendo visto o poder extraordinário de Ana,
A mente de Roland estava a mil, refletindo sobre a segunda lei da termodinâmica, que afirma que a entropia do universo sempre aumenta em um sistema isolado. No entanto, neste mundo repleto de magia, tais problemas poderiam ser facilmente superados. A decisão de Roland de contratar uma bruxa foi ainda mais surpreendente do que a invenção de uma máquina de movimento perpétuo, deixando Berel completamente chocado. Sem dar muitas explicações, Roland imediatamente instruiu Berel a redigir um contrato de trabalho e a providenciar um local para Ana morar. O ministro continuou tentando convencer Roland dos perigos que as bruxas representavam, alertando sobre os riscos envolvidos. Roland interrompeu o ministro, expressando sua crença de que as bruxas não eram demônios ou monstros. Ele ressaltou a falta de recursos, dinheiro e exército das bruxas e enfatizou a necessidade de elas competirem com seus irmãos. Roland pediu às pessoas que abandonassem seus preconceitos contra as bruxas. O ministro ficou impressionado com o discurso fervoroso de Roland. Então solicitou que o ministro trouxesse Ana para vê-lo. Enquanto isso, Ana estava sendo cuidada por duas criadas que a banharam e vestiram com uma roupa de trabalho. Ana se sentiu um pouco tímida ao ver a vestimenta desconhecida, mas decidiu colocá-la. Fora da residência, uma criada guiou Ana em direção a Roland. Roland e Carter estavam diante de um barracão de madeira que haviam construído para Ana praticar a fundição. Pouco depois, Ana chegou vestida com sua nova roupa. Ao ver Ana com seu longo cabelo sedoso e aparência radiante, um belo desabrochar em seus olhos, Roland sentiu um leve rubor surgir em suas bochechas. Roland estava certo de que tinha tomado a decisão correta. Ele considerava a roupa típica de trabalho muito comum e as vestes de mago muito incômodas, mas o uniforme de criada era perfeito para Ana. Curiosa sobre por que Roland estava tratando-a tão bem e indo ao ponto de assinar um contrato com ela, memórias passaram pela mente de Ana, lembrando-a de como ela havia sido terrivelmente tratada após os outros descobrirem que ela era uma bruxa. Roland estendeu a mão novamente, afirmando com confiança sua descrença em tais superstições. Ele expressou sua confiança em Ana e em suas habilidades. Algo se acendeu no olhar de Ana enquanto ela colocava sua mão sobre a de Roland, prometendo ajudá-lo e aprender a controlar e usar seus poderes. Dentro do barracão de madeira, vapor enchia o ambiente enquanto Ana praticava controlar suas habilidades. A cada falha, chamas irrompiam de seus pés, se expandindo e envolvendo todo o seu corpo. De repente, em um acidente, Ana perdeu o controle do fogo, queimando suas roupas mais uma vez. Nesse momento, uma batida alta ressoou, seguida por Carter e o ministro correndo em direção ao barracão, relatando a presença de bestas demoníacas descobertas por uma patrulha. Todos, incluindo Ana, ficaram cheios de choque e preocupação, mas Roland permaneceu perplexo, questionando que eram bestas demoníacas. De agora em diante, nos referiremos ao ministro pelo seu nome real, Barkov, que abriu a porta com franqueza e relatou a Roland, informando que o mês do demônio estava se aproximando. O mês do demônio? Roland pensou por um momento, lentamente se lembrando dessa frase, mas ainda confuso. Roland olhou para Ana. Ana parecia assustada e, pela expressão dela, Roland reconheceu a seriedade da situação. Barkov então explicou que o mês do demônio ocorre durante o inverno. Roland imaginou que a vida de Ana devia ter sido muito difícil, pois seu pai... Antes que Roland pudesse terminar a frase, Ana revelou que seu pai ainda a protegia naquela época. Os dois ficaram em silêncio por um momento. Logo depois, Ana mencionou suavemente que a recompensa por denunciar uma bruxa era de 25 peças de ouro. Ela explicou que seu pai só queria continuar vivendo. Ao ouvir isso, Roland ficou furioso, bateu na mesa e prometeu a Ana que isso nunca mais aconteceria na cidade da fronteira. Roland caminhou lentamente até seu escritório e exigiu a presença de Barkov. Junto com Barkov, estavam 3 homens, 2 guardas e um caçador local. Os 2 guardas eram capitães da patrulha, responsáveis por acender o sinal de fogo todos os anos, alertando o reduto próximo sobre o ataque das bestas demoníacas. O caçador, um homem alto e musculoso com cabelo azul e uma enorme cicatriz no rosto, afirmava não só ter lutado contra uma besta demoníaca, mas também ter matado 2 delas. Roland assentiu com a cabeça e pediu aos 3 homens que se apresentassem um a um.
O guarda mais jovem estava extremamente nervoso ao falar com Roland. Provavelmente era a primeira vez que via um príncipe de perto. Ele gaguejou ao explicar que, quando começava a nevar, eles acendiam um sinal de fogo na torre ao norte da mina ao verem as bestas demoníacas atravessarem a floresta e depois voltavam correndo por um caminho secreto. Roland apontou para o outro guarda, pedindo que ele respondesse as perguntas a partir de agora, questionando como eram as bestas e se podiam ser mortas. O outro guarda também estava nervoso e suava dentro do capacete, mas pelo menos não gaguejava. Ele explicou que as bestas demoníacas eram apenas animais comuns infectados pela aura maligna, o que os tornava extremamente agressivos, mas ainda assim podiam ser mortos. A cavalaria do reduto de Xingu sempre era enviada para eliminar alguns dos remanescentes. De repente, o caçador bateu o pé no chão, ajoelhando-se e gritando que elas não eram nada formidáveis. Ele sorriu e disse que já tinha matado 2 bestas demoníacas. Até mesmo Roland ficou impressionado com a presença do caçador, que tinha mais de 2 metros de altura. Barkov, ao lado de Roland, apresentou o caçador como Axe e explicou que a razão de sua altura era o boato de que ele possuía a linhagem dos gigantes Magin. Axe então descreveu as 2 bestas demoníacas que matou. Uma era uma espécie de javali e a outra uma espécie de lobo, identificáveis pela origem antes de serem infectadas pela aura maligna. As espécies infectadas adquirem características que as tornam mais poderosas e difíceis de enfrentar, mas não são o verdadeiro problema. O verdadeiro problema são as espécies mistas. Axe levantou a camisa e mostrou uma cicatriz enorme que ia do ombro até a parte inferior do tronco, cobrindo 1/4 de seu corpo. Essas espécies mistas não são apenas ferozes, mas também possuem algum nível de inteligência. Axe contou que encontrou uma dessas e teve muita sorte de sobreviver, pulando no rio próximo antes de desmaiar. Depois de reunir todas as informações necessárias, Roland se levantou e disse a todos que ele havia decidido ficar na cidade fronteiriça. Carter e Barkov ficaram chocados e Carter mais uma vez ativou sua tagarela, despejando palavras na velocidade da luz, informando que essa decisão é muito perigosa e que ele não pode deixar Roland se colocar em tanto perigo. Roland o interrompeu perguntando, e se Roland lhe desse uma muralha? Carter ficou um pouco irritado e disse a Roland para não brincar, construir uma muralha em menos de 4 meses é uma tarefa impossível. Roland entende que é difícil fazer Carter acreditar no que ele disse e simplesmente disse a Carter para não concluir tão rapidamente. Se ele não visse uma muralha confiável no final de 3 meses, ele se retiraria para o reduto. Após ouvir a resposta de Roland, Carter finalmente descansou, ajoelhando-se no chão e jurando sua vida para proteger Roland. Aqui estamos no porto de Baixavai, no Castelo Cinza, apresentando uma mulher com uma brisa fresca do oceano, cabelos azul pastor como o mar batendo contra a costa, uma mulher usando um tapa-olho vestida como uma pirata de One Piece, perguntando aos seus homens sobre a situação da sua frota. O subordinado respondeu dizendo que a frota deve retornar em 3 dias. Essa mulher assertiva é Garcia Wimbledon, a terceira filha do rei do Castelo Cinza. Ela tem treinado e montado sua frota anos antes do rei anunciar a provisão. Seu temperamento e beleza não afetam sua inteligência. Treinar seu exército muito antes da provisão mostrou quão sábia era sua previsão. Ela foi capaz de rapidamente construir seu exército com soldados de elite, marinheiros experientes e muita riqueza dos longos anos de exploração marítima, ficando um passo à frente de seus irmãos e irmãs. Garcia tinha um plano maligno, enviando espiões para seus irmãos e procurando uma oportunidade para assassiná-los. Não foi surpresa que os 3 irmãos conseguiram descobrir o espião e matá-lo, mas ela ficou surpresa com o fato de seu inútil 4º irmão ter sobrevivido após engolir uma pílula de veneno. Ela recebeu uma carta do espião indicando que viu Roland engolir a pílula de veneno bem na sua frente. Aqui, na memória de alguém, vemos Ana sentada em um campo cercada por cabras e homens vestidos como pastores caminhando em direção a Ana, perguntando qual livro Ana está lendo atualmente. Este homem é o professor de Ana, seu nome é Calvão Bate. Então a memória se despedaça como um espelho, seguida por Cal em uma multidão testemunhando o enforcamento de Ana. Isso causou uma enorme ansiedade e estresse, e Cal é atormentado por essas cenas todos os dias, deteriorando lentamente sua mente. Cal acorda em seu escritório com as roupas encharcadas de suor.
Descobrimos que a razão pela qual ele está nesta pequena cidade fronteiriça é que os oficiais do Castelo Cinza substituíram os materiais de pedra por ganância, causando o colapso de um novo prédio de teatro, resultando em mais de 3 dezenas de mortes. Eles fizeram a associação onde Cal trabalhava levar a culpa. Os olhos de Cal ficam vermelhos, ele aperta os punhos com força, uma chama de ódio queimando em seu corpo, perguntando-se por que uma alma pura como Anna foi enforcada na história que Roland contou a Barkov para substituir Anna por um criminoso com pena de morte para enganar os residentes, fazendo-os pensar que foi Anna quem Roland enforcou. Como o criminoso teve a boca tampada e o rosto coberto, ninguém sabia que Anna ainda estava viva, incluindo Cal, que pensa que Anna está morta. De volta à história, esses humanos terríveis estão lá fora dançando em dinheiro e satisfazendo sua ganância. Cal olha pela janela, desapontado com este reino apodrecendo em seu núcleo, cheio de desigualdade, tributação pesada e oficiais gananciosos que não valorizam a vida de seus cidadãos, enviando uma garota inocente para a forca. Ele questiona a Deus o que é verdadeiramente o mal, e então toca. Cal abriu a porta e vê uma garotinha chorando. A garota está chateada e preocupada, sente algo errado com seu corpo e tem medo de acabar como Anna, tremendo de medo e sem saber o que fazer. Algo clicou na cabeça de Cal, ele franziu a testa, olhou nos olhos da menina e disse que a protegeria, então deu um tapinha em sua cabeça. Cal anda pela rua se arrependendo de não ter se levantado quando sua associação foi culpada, se arrependendo de não ter se levantado quando Anna foi enforcada. Ele não pode deixar que a mesma coisa aconteça na Nava, o nome da garotinha que vimos anteriormente. Cal interrompeu sua linha de pensamento quando ouviu alguém gritando atrás dele. Ele se vira e vê um monte de pessoas se reunindo em frente ao quadro de avisos. Muitos deles estavam rindo, parecendo ter acabado de ouvir a melhor piada de suas vidas. Era um aviso de trabalho enviado por Roland, uma peça de informação de recrutamento procurando pessoas para construir uma muralha, procurando por posições como moedores de pedra, artesãos, faz-tudo e pedreiros, oferecendo salários de 12 bronze por dia até um incrível 1 ouro por mês. Cal ficou chocado quando viu a última linha do recrutamento, que dizia que pessoas que se destacassem seriam premiadas com a posição de oficial. Cal lembrou-se de um boato que circulava na cidade fronteiriça, que dizia que Roland tinha uma personalidade especial e desgostava extremamente da Igreja Sagrada. Ele lembra o que viu durante a execução. Roland mostrou relutância em enforcar Anna. Talvez Roland tenha uma visão diferente sobre as bruxas. Esta é a última e única esperança de Cal. Do outro lado, Carter e Roland estão caminhando e examinando as muralhas. Carter perguntou a Roland quão alta ele quer construir a muralha e Roland disse que quer que a muralha tenha pelo menos, convertendo a medida de pés chineses para uma medida padronizada, 5 metros de altura e 2 metros de largura, grande o suficiente para 4 pessoas andarem juntas. Carter pensou brevemente sobre o projeto da muralha, calculando quanto tempo levaria. Carter disse que, mesmo com os homens que Roland lhe deu, ele só poderia terminar o projeto durante o mês do demônio do próximo ano. O principal problema é garantir a estabilidade da muralha. As pedras devem ser escolhidas e moídas adequadamente. Roland não explicou muito, mas disse que o cimento surpreenderia Carter. Por saíram dela. Roland disse a Carter para ficar parado. Roland caminhou em direção à porta e ela ficou atrás dela, com um rosto cheio de poeira e totalmente nua. Roland entregou a ela seu manto e perguntou a Anna como estava tudo. Anna não decepcionou Roland e mostrou-lhe o produto. Era uma pilha de pó cinza que parecia cimento em pó, mas ainda precisava ser testado. Anna não estava familiarizada com esse material e perguntou qual era o uso. Roland enumerou muitos usos para o cimento, como construção de casas, construção de pontes e como uma casa de cimento pode proteger as pessoas do frio, da chuva ou da neve, e é muito mais durável em comparação com as casas em que as pessoas comuns vivem. Ele elogiou Anna por criar um material tão incrível. Momentos depois, Roland mostrou seu produto a Carter e Anna. Carter ficou maravilhado com o produto e tentou levantar o cimento, também tentando abrir a rachadura. Após testar a resistência do cimento, Roland contou a Anna e Carter sua ambição. Ele quer dizer ao resto do reino que as bruxas são realmente as melhores esposas. Roland passou para seu projeto real. Depois de dias de trabalho árduo,
Ana produziu muitos sacos de pó de cimento junto com as pessoas que Roland recrutou, e o projeto finalmente estava no caminho certo. O próprio Roland até saiu, abaixando seu status para mostrar aos residentes como cavar trincheiras, o que aumentou o moral entre os trabalhadores, e todos estão trabalhando muito duro. Embora os trabalhadores estejam motivados, o projeto está progredindo muito lentamente e as trincheiras parecem piores do que um esgoto. Embora Roland fosse engenheiro, ele não era engenheiro civil e não sabia o que fazer agora. Isso deu a Roland uma dor de cabeça. Enquanto isso, Barkov veio relatar que um pedreiro foi recrutado e costumava trabalhar na Associação de Pedreiros do Castelo Cinza. Roland lembra que era uma associação famosa, mas foi dissolvida. Não preciso dizer que ele disse a Barkov para trazer o pedreiro para vê-lo. Era no final da tarde e Roland havia retornado ao seu escritório. Sentada ao seu lado estava Ana, sorrindo enquanto lia um livro. Aquele quadro parecia uma obra de arte aos olhos de Roland. Roland estava atordoado, mas logo foi interrompido pela voz de Carter dizendo que o pedreiro estava lá. Enquanto o pedreiro mostrava seu respeito, Roland o interrompeu e foi direto ao ponto. Segundos depois, o pedreiro olhou para cima e viu Ana. Ele ficou chocado e não podia acreditar em seus olhos, chamando Ana pelo nome. Isso fez Carter e Roland ficarem atonitos e extremamente nervosos. Ana fechou o livro e olhou para cima depois de ouvir alguém chamando seu nome. Roland gritou dizendo a Carter para bloquear a porta e não deixar Cal fugir. Carter correu em direção à porta, estendendo ambas as mãos, pronto para derrubar Cal. Cal, de repente, se ajoelhou, ainda inesperado ao ver Ana. Cal então começou a pedir desculpas repetidamente a Ana, mas estava muito agradecido por Ana estar viva. Pela aparência de Cal, Roland ficou tranquilo, sabendo que essa pessoa provavelmente não causaria dano. Ana se levantou parecendo preocupada, explicando e apresentando Cal como seu professor. Alguns minutos depois, Cal se acalmou. Roland então perguntou quem era Cal. Cal enxugou suas lágrimas e se apresentou, explicando como se tornou professor de Ana. Ele também olhou nos olhos de Roland, dizendo que, embora não saiba por que Roland salvou uma bruxa, mesmo que seja porque Roland quer que Ana o sirva na cama como concubina, ainda é melhor do que matá-la. Enquanto isso, Cal também estava pensando consigo mesmo. Embora ele não saiba o que Roland realmente quer, pelo menos o boato é verdadeiro. Se ele também puder enviar Nanoa como concubina, Nanoa também estará segura. Ele então apresentou Nanoa, dizendo que ela também é uma garota fofa e adorável, e se perguntou se Roland poderia aceitá-la como concubina. Cal entendeu mal a intenção de Roland de proteger as bruxas. Roland continuou dizendo a Cal que ele chamaria Nanoa para vê-la, se ela fosse realmente uma bruxa, mas ele não poderia tirá-la de sua família original, especialmente quando não há nenhum vestígio de ameaça real da família dela. Ele seguiu dizendo a Cal que ele o entendeu mal. A razão pela qual ele salvou Ana não era o que Cal pensava. Roland ficou feliz em saber que havia outra bruxa em sua cidade, esperando não deixar Cal com uma impressão errada, decidiu contar a verdade a ele. Roland acha que as conversas alegando que as bruxas têm o poder maligno do diabo são nada além de bobagem. Roland as protegerá a todo custo, desde que as bruxas não cometam crimes. Roland então trouxe a conversa de volta ao tema da construção das muralhas. Embora Cal ainda estivesse um pouco especulativo, ele rapidamente deixou de lado seus pensamentos, entendendo a ideia de Roland de construir uma muralha para se defender contra as bestas demoníacas. Cal então deu alguns conselhos profissionais sobre o projeto, e assim o projeto começou, com Cal sendo designado como líder do projeto. Na manhã seguinte, no Jardim dos Fundos, Roland estava sentado lá com um copo de álcool na mão. Carter e uma jovem garota se aproximaram lentamente. Esta é Nanoa. Ela parecia nervosa, segurando firme seu vestido, mordendo os lábios e tremendo enquanto se aproximava lentamente de Roland, olhando para ele com seus grandes olhos cristalinos cheios de névoa, perguntando se ela ia morrer. Nanoa era de fato adorável. Roland, olhando para ela e tentando conter seu riso, a confortou dizendo que ela não iria morrer, e que Ana também estava vivendo bem. Roland então se apresentou como o quarto príncipe, Roland Wimbledon, e pediu a Nanoa que se apresentasse. Percebendo que não ia morrer, seus olhos brilharam de felicidade.
Ela se apresentou alegremente como Nanoa Pine, e então correu imediatamente para passar por Roland, segurando a mão de Anna e começando a conversar, ignorando completamente Roland. Roland deu um gole em sua bebida e observou as duas garotas, pensando consigo mesmo que Anna tem apenas 17 anos agora. Quão bonita ela ficará quando crescer? Vendo que a conversa estava chegando ao fim, Roland interrompeu as duas garotas, perguntando a Nanoa sobre seu poder. Ao ouvir a pergunta, Nanoa ficou assustada novamente, abaixando a voz ao perguntar se Roland iria enforcá-la. Roland garantiu a ela que ele não faria tal coisa, que apenas criminosos hediondos seriam enforcados, e que ele nunca faria algo tão cruel a uma garota adorável como Nanoa. Nanoa assentiu e continuou explicando que ouviu o boato dizendo que as bruxas são. Das mãos dela, estava em forma líquida cercando o pássaro. A próxima coisa que ela se lembra é que o pássaro estava completamente curado. Depois de ouvir o que Nana havia dito, o coração de Roland disparou. Ele entende a importância do poder de Nanav em uma época sem medicina moderna, antibióticos e suporte vital. Um pequeno ferimento pode levar a uma infecção e, posteriormente, à morte. Roland pode ter acabado de encontrar um tesouro incrível. Roland imediatamente ordenou a Carter que trouxesse uma galinha viva. Roland então perguntou a Nanola se ela ainda achava que seu poder era maligno após saber de sua habilidade de curar animais. Nanav olhou para cima e disse a Roland que sua professora havia dito que bruxas podem fazer coisas que pessoas comuns não conseguem, mas que é uma armadilha criada pelo diabo. Em seguida, ela continuou, levantando 3 dedos, jurando que nunca tinha visto um diabo. Roland afirmou que acreditava em tudo que Nanava dizia, mas que essa história de diabo era apenas uma mentira contada pela igreja e que sua professora também era uma vítima enganada por essas mentiras. Quando perguntado por que a igreja mentiria para seu povo, Roland balançou a cabeça, pois entendia como a religião funciona na Terra. Algo semelhante já aconteceu na história. Não há uma resposta adequada, é puramente para benefício próprio. Momentos depois, vimos Nanava juntando as mãos enquanto seu rosto ficava vermelho. Ela disse suavemente, Sua Alteza, por favor, seja gentil, vai doer. Roland sorriu e respondeu, Está tudo bem, será feito em um instante. Espere um pouco, seu nome é Nanola, certo? Nanola sussurrou nervosamente para Roland, Por favor, seja gentil, eu não quero que doa. Roland sorriu e respondeu, Não se preocupe, acabará muito rápido. Enquanto isso, o pobre Carter estava lutando para segurar uma galinha que gritava e batia as asas como louca, como se estivesse fazendo um teste para um filme de terror. Quando Roland começou a agir, Nanola cerrava os dentes se preparando para o pior, mas, quando estava prestes a gritar, a galinha soltou um grito de arrepiar com suas penas voando por toda a parte. Nanav estendeu seus pequenos braços em direção à galinha ferida, usando seus poderes especiais para curá-la. Em segundos, a galinha passou de um triste monte de penas a parecer tão energética que parecia estar sob efeito de esteroides. O pequeno animal pulava como se não fosse uma galinha, mas uma águia majestosa voando pelos céus. Horas se passaram e a pobre galinha foi submetida a vários testes e procedimentos. Seu pequeno corpo estava agora frio e sem vida, aninhado gentilmente nos braços quentes de Carter. Roland concluiu que a habilidade de Nanava pode recuperar partes danificadas do corpo, mas seu poder não pode fazer crescer um novo membro, embora um membro que tenha sido recolocado no corpo possa ser curado completamente, nem pode trazer os mortos de volta à vida. Após a conclusão, Roland ordenou a Carter que levasse a galinha de volta à cozinha. Nanola ficou de lado, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela mordeu o lábio tentando conter suas emoções após presenciar tantas coisas naquele dia. Roland percebeu que Nanola ainda estava um pouco abatida depois dos eventos anteriores, então teve uma ideia para animá-la. Ele a convidou para um piquenique delicioso. Os olhos de Nanava brilharam de excitação ao ver a mesa repleta de pratos deliciosos e cheia de várias sobremesas. Ao se sentar à mesa, Nanava não pôde deixar de sentir que toda a tristeza de antes havia desaparecido no ar. Ela estava cercada por boa comida, boa companhia e boas vibrações. Quando o sol começou a se pôr no horizonte, Carter acompanhou Nanava para fora da residência.
Ela estava radiante de alegria e até acenou adeus para Roland, prometendo vê-lo novamente no dia seguinte. Ana, que estava ao lado de Roland, não pôde deixar de se perguntar por que ele não tentou convencer Nanava a ficar. Afinal, ela era uma colega bruxa. Roland olhou para Nanava enquanto ela se afastava, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Nanava ainda tem sua família, ele disse suavemente para Ana. Por enquanto, eles não sabem sobre seus poderes. Ana olhou para seus pés, pois sabia como era difícil manter as habilidades de uma bruxa em segredo dos entes queridos. Mas, no momento em que eles souberem, sempre entregarão a bruxa para a igreja. É apenas uma questão de tempo. Roland percebeu que Ana parecia um pouco abatida, então perguntou se ela sentia falta do pai. Sem hesitação, Ana declarou que não sentia. Roland sentiu uma pontada de tristeza com o pensamento, mordendo os lábios sem saber o que dizer em seguida. Roland rapidamente mudou de assunto. De agora em diante, Nanava virá frequentemente, ele disse esperançosamente. Todos os dias, espero. Tenho a intenção de treinar seus poderes. Roland se manteve firme e falou com um tom determinado. Eu prometo a você, Ana, que enquanto eu estiver aqui, todas as bruxas serão tratadas igualmente e viverão como pessoas normais. Ele declarou, sei que podemos fazer esse dia chegar e não descansarei até conseguirmos. Desde que Cal assumiu o projeto de construção do muro, Roland encontrou-se com mais tempo livre. Passava suas tardes tomando chá com Ana e Nanava, assistindo enquanto praticavam suas habilidades mágicas e aprimoravam seus talentos. A princípio, Roland se sentiu um pouco culpado por não estar mais envolvido no projeto do muro, mas ao ver Cal e sua equipe trabalhando incansavelmente dia após dia, ele percebeu que podia confiar neles para concluir o trabalho. Berel invadiu o escritório de Roland em estado de pânico. Temos um grande problema, Sua Alteza, ele exclamou, com suor escorrendo por sua testa careca. Estamos gastando muito dinheiro na contratação de operários e artesãos. Nossas finanças estão perigosamente baixas. Roland recostou-se na cadeira, sentindo-se impotente, pois ele também estava sem recursos. Coçou a cabeça, desesperadamente tentando encontrar uma ideia. Enquanto Berel observava o quarto príncipe, não pôde deixar de se maravilhar com o quanto Roland havia mudado desde o tempo no Castelo Cinzento. Naquela época, Roland não passava de um playboy notório, com uma péssima reputação e sem senso de nobreza. Berel só havia vindo para a pequena cidade fronteiriça porque o rei lhe havia prometido a posição de ministro das finanças. No entanto, quando Roland chegou à cidade, ele começou a ofender todos os nobres que encontrava e as pessoas frequentemente o ridicularizavam. Mas tudo mudou quando Roland salvou aquela bruxa. Berel não podia acreditar no quanto Roland havia se transformado desde então, ele era uma pessoa completamente diferente. Roland estava tão focado em resolver os problemas financeiros da cidade que não notou a expressão perplexa no rosto de Berel. Depois de alguns momentos de silêncio, Roland explicou que vinha estudando os problemas da cidade e tinha elaborado um plano para melhorar a renda. Berel ainda estava em choque, mas percebeu que Roland estava sério e tinha um desejo genuíno de ajudar as pessoas da cidade. Enquanto Roland continuava a explicar seu plano, Berel não pôde deixar de se perguntar se Roland estava possuído por um diabo, mas então se lembrou da vez em que Roland tocou um amuleto que tinha o poder de dissipar qualquer força demoníaca dentro dele. Enquanto caminhavam pelo cais vazio, o embaixador não pôde deixar de balançar a cabeça em desapontamento. Parece que a cidade fronteiriça ainda está lutando, murmurou para seu secretário, mas a surpresa deles cresceu ao notarem a falta de trabalho no estaleiro. Para onde foram todas as remessas? O secretário se perguntou em voz alta. A curiosidade deles foi aguçada e decidiram fazer uma visita a Roland em seu castelo. Enquanto se dirigiam para lá, especulavam se a cidade fronteiriça havia encontrado um novo parceiro comercial. O embaixador não pôde deixar de sentir um pouco de inquietação sobre a situação. Ele havia planejado monopolizar a rota comercial, mas com as ações recentes do Quarto Príncipe, parecia que seus planos não teriam mais sucesso. Ao se aproximarem do portão principal da cidade fronteiriça, o embaixador não pôde deixar de sentir um senso de apreensão. Será que o Quarto Príncipe o surpreenderia?
Roland convidou o embaixador para um jantar de boas-vindas, mas em vez dos talheres usuais, foram apresentados 2 palitos de madeira. O embaixador ficou um pouco confuso, nunca tendo usado haxiz antes, e observou enquanto Roland pegava sua comida com facilidade. Tentando imitá-lo, o embaixador se concentrou intensamente em tentar pegar um tomate cereja, mas justo quando estava prestes a conseguir, Roland de repente lhe fez uma pergunta, fazendo o embaixador se assustar e lançar o tomate para o alto. Roland então perguntou ao embaixador o que ele achava dos haxiz, explicando que os haxiz são muito mais fáceis de obter do que os talheres de prata e que seu povo não precisava mais se preocupar com doenças entrando em suas bocas devido a sempre comerem pegando a comida com as mãos. O embaixador não pôde deixar de se impressionar com a inteligência do quarto príncipe. Roland continuou dizendo ao embaixador que, devido a um desabamento, não poderiam extrair nada das minas até o próximo ano. O embaixador então perguntou sobre a colheita dos últimos 2 meses. Roland disse que a colheita não era suficiente para alimentar seu povo e lembrou ao embaixador o que aconteceu durante o mês do demônio há 2 anos. Roland se inclinou para a frente e olhou diretamente para o embaixador, seus olhos cheios de convicção. Precisamos encontrar uma solução melhor, declarou. Não podemos continuar confiando nos mesmos métodos antigos que falharam conosco no passado. O embaixador não concordou nem discordou, mas, em vez disso, apresentou um plano mal elaborado. Ele sugeriu que as famílias nobres emprestassem 1 mês extra de alimentos e que o povo de Roland pudesse pagar de volta lentamente no ano seguinte. Roland não aceitou. Ele balançou a cabeça em desapontamento e exclamou que a cidade do Salgueiro estava disposta a usar seus ouro-reais para comprar qualquer coisa, inclusive os minérios de Roland, enquanto também vendia comida a preço de mercado. Roland falou abertamente ao embaixador o que pensava. Ele olhou o embaixador de cima a baixo e disse: "Eu não acho que você tem autoridade para tomar decisões pelas famílias nobres." O embaixador ficou sem palavras, sua mente correndo com memórias de seu pai. Ele havia tentado convencer seu pai de que o quarto príncipe não usaria minérios em troca de grãos e pão, e que eles não deveriam enganá-lo, mas seu pai apenas zombou e chamou o quarto príncipe de porco, dizendo que ele não entendia nada. Roland havia acertado em cheio. O embaixador não conseguia convencer nem seu próprio pai, quanto mais as outras 5 famílias, mas ele não ia deixar Roland sair sem lutar. Ele levantou 3 dedos e ofereceu um preço ainda maior do que o oferecido pela cidade do Salgueiro. Ele implorou a Roland: "Deixe-me voltar ao bastião de Xangu e tentar convencer as outras famílias. Vou trazer um novo acordo comigo." Mas enquanto falava, sua voz foi sumindo e ele parecia menos confiante a cada segundo. Era como se soubesse, lá no fundo, que estava lutando uma batalha perdida. O embaixador ainda tentava convencer Roland a ficar com o reduto de Xangu. A cidade do Salgueiro é muito longe, especialmente durante o mês dos demônios. É simplesmente arriscado demais e fácil para algo perigoso acontecer. As palavras escaparam de sua boca antes que ele percebesse, ameaçando acidentalmente o quarto príncipe. Roland não pôde deixar de rir das tentativas contínuas do embaixador de convencê-lo a trabalhar com o reduto de Xangu ou a cidade do Salgueiro. "Você sabe que eu não tenho intenção de me tornar um refugiado", ele disse, balançando a cabeça. "Não vou deixar a Borderton." Ele então proclamou ousadamente: "Um dia, Borderton será a nova fronteira do reino." Ele até convidou o embaixador para vir ver a enorme muralha que estavam construindo na encosta norte. O embaixador ficou em estado de choque, lembrando-se lentamente de como sua própria família e outros nobres haviam ridicularizado o quarto príncipe por seu projeto de construção de muralhas. "Uma muralha, você diz?" ele perguntou, ainda tentando entender a ideia. Em sua mente, ele começou a ver por que todos o chamavam de louco e não o levavam a sério. Quando Roland entrou em sua residência, ficou surpreso ao encontrar uma figura sombria sentada em sua cama. A figura parabenizou Roland por suas negociações com o embaixador, mas os sentidos de Roland estavam em alerta máximo enquanto ele começava a correr em direção à saída. De repente, a garota com uma capa jogou uma adaga entre Roland e a porta, bloqueando sua fuga. Apesar de seu gesto ameaçador, a garota afirmou que viera em paz para ter uma conversa. Roland, cautelosamente, perguntou sua identidade.
A garota se levantou e disse que não tinha nome, mas suas irmãs a chamavam de Nidhingale. Ela ajoelhou-se no chão e jurou respeito a Roland por proteger e cuidar das bruxas. Compreender a situação quando notou o emblema no manto de Nidhingale. Era inconfundivelmente o símbolo de uma associação de bruxas. Enquanto conversavam, a tensão crescia de forma palpável, mas Roland não podia deixar de sentir uma certa admiração pela audácia de Nidhingale. Ela o seguia há uma semana e aparentemente sabia sobre Nanoa e Anna. Isso aterrorizou Roland, pois ele não tinha ideia de que alguém o estava observando tão de perto. Como Roland ainda mostrava sinais de agressão, Nidhingale decidiu tomar as rédeas da situação. Ela tirou o manto e convidou Roland a se aproximar, revelando sua verdadeira aparência. Roland ficou surpreso. Ela tinha deslumbrantes cabelos loiros dourados, penetrantes olhos roxos e uma figura esculpida que poderia deixar qualquer homem de joelhos. Quando Nidhingale bateu na borda da cama, convidando Roland a se aproximar, ele não pôde deixar de sentir uma mistura de curiosidade e cautela. Mas, ao ver que Nidhingale não parecia representar um perigo imediato, ele se sentou cautelosamente mais perto dela. De repente, Nidhingale agarrou o queixo de Roland com os dedos e inclinou sua cabeça para ela, admirando sua confiança com um sorriso brincalhão no rosto. Nidhingale não pôde deixar de admirar a ousadia de Roland diante de bruxas como ela e, enquanto se aproximava mais, o rosto de Roland ficou vermelho como um tomate. Mas o momento lúdico rapidamente se tornou sério quando Nidhingale revelou suas verdadeiras intenções de levar Nanoa e Anna embora. Roland imediatamente se levantou e gritou um sonoro não. Ele insistiu que elas estavam seguras e felizes em Borderton e que faria tudo ao seu alcance para protegê-las. Afinal, não há lugar mais seguro do que Borderton. Nidhingale insistiu que as levaria de volta à Associação de Bruxas, onde poderiam encontrar camaradas. Ela tremia enquanto falava, mas Roland imediatamente a interrompeu e revelou a verdadeira situação em que elas se encontravam. Não tinham um acampamento fixo, estavam constantemente fugindo e se escondendo das outras pessoas. Apesar das condições de vida duras, Nidhingale continuou a pleitear seu caso. Roland argumentou que elas não sobreviveriam muito tempo assim, sem água, comida ou abrigo quente, e com o mês dos demônios se aproximando. Algo fez clique na mente de Roland quando ele se lembrou de que Berli dissera que o propósito da Associação de Bruxas era reunir todas as bruxas e procurar a Montanha Sagrada. Roland questionou Nidhingale sobre isso, mas ela se recusou a responder. A mente de Roland trabalhava rápido tentando encontrar uma solução. De repente, uma lâmpada acendeu em sua cabeça e ele teve uma ideia brilhante. Ele propôs a Nidhingale que convidassem todas as bruxas para Borderton durante o mês dos demônios. Assim, elas teriam um lugar seguro para ficar e, uma vez terminado o mês, poderiam continuar a busca pela Montanha Sagrada. A excitação de Nidhingale foi rapidamente substituída por uma sensação de preocupação ao lembrar Roland de que seu povo poderia não ser tão acolhedor com as bruxas quanto ele. Ela advertiu que, uma vez expostas, a igreja viria procurá-las. Roland, frustrado com a situação, cerrou os punhos, percebendo que não havia uma solução rápida para mudar a percepção das pessoas. Nidhingale então mudou seu tom e perguntou a Roland se ele sabia a razão pela qual as bruxas são vistas como a encarnação do diabo. Roland estava confuso e respondeu que não tinha ideia. Nidhingale explicou o destino aterrorizante que aguardava Nanoa e Anna quando se aproximassem de seus 18 anos. Todos os anos, durante os meses dos demônios, elas sofreriam uma dor excruciante enquanto o diabo dentro delas devastava seus corpos. A dor era insuportável, como se fossem rasgadas de dentro para fora. Aqueles que fossem fortes o suficiente poderiam se recuperar após alguns dias, mas para os que não fossem, seus corpos se contorceriam e deformariam em sombras grotescas antes de finalmente morrerem uma morte dolorosa. Esta é a razão pela qual as pessoas veem as bruxas como a encarnação do diabo. Roland então questionou o que acontecia após a maioridade. Nidhingale explicou que, uma vez alcançada a maioridade, seus poderes se estabilizariam e aumentariam substancialmente, com a possibilidade de criar um novo ramo de magia. Roland estava em uma situação difícil. Por um lado, ele precisava da ajuda de Anna e Nanoa para os meses dos demônios, mas, por outro lado, não podia arriscar suas vidas. Então, ele deixou que as garotas tomassem a decisão final.
Nidhingale assentiu, apreciando a abordagem democrática de Roland. Ana foi resoluta em sua resposta. Vou ficar aqui, ela declarou. Tanto Roland quanto Nidhingale ficaram surpresos. Você não entende o perigo em que está, pressionou Nidhingale, dizendo que ela estaria muito mais segura no acampamento das bruxas. Ana voltou seu olhar para Roland, com uma expressão determinada nos olhos. Ela falou do fundo do coração, dizendo que não se importava em voltar para a academia para aprender com outras crianças como Nanoa, nem se importava em viver uma vida normal. Tudo o que ela queria era ficar ao lado de Roland, não importava o que. A determinação em seus olhos prometia que ela não seria devorada pelo diabo e que prevaleceria sobre ele. Nidhingale soltou um suspiro profundo ao ver que não conseguia convencer Ana. Ela decidiu ficar na esperança de ajudar Ana, se algum dia precisasse de ajuda. Mas Roland temia que ela continuasse a vigiá-lo durante todo o inverno. Ela mais uma vez alertou Ana sobre o perigo dentro dela e compartilhou sua própria experiência, quando lutou à beira da morte inúmeras vezes e viu seus camaradas morrerem na sua frente, assegurando a Ana que, se ela não suportasse, sabia como lidar com o que aconteceria depois. Ao retirar sua adaga da parede, ela desapareceu no ar. Roland ficou maravilhado com o poder de Nidhingale, quase como se ela fosse uma assassina nata. Roland gentilmente colocou a mão na cabeça de Ana e falou em um tom suave. É hora de você descansar agora, Ana. Ana olhou para Roland com um olhar amoroso e, silenciosamente, chamou-o de tolo. Roland permaneceu firme no meio do castelo da fronteira, sua voz ecoando com autoridade enquanto compartilhava seus planos para o futuro. Ao anunciar as negociações com o embaixador, deixou claro que haviam chegado a um impasse. Ele afirmou que, assim como há 2 anos, o embaixador se recusava a ceder 1 centímetro. O coração de Roland estava pesado enquanto lembrava ao povo da tragédia que havia atingido cidade fronteiriça naquela época. Mais de 20% dos seus moradores haviam perecido no impiedoso inverno, deixando inúmeras famílias destruídas e desoladas. O ar estava carregado de luto enquanto as pessoas lembravam seus entes queridos perdidos, seus olhos transbordando de lágrimas. Ele questionou se todos estavam preparados para perder seus entes queridos novamente. A multidão estava desesperada e clamava ao príncipe que o salvasse. Roland pigarreou e mudou seu tom para um mais confiante e otimista. Ele declarou ao seu povo que não os abandonaria e que eles mereciam mais do que o péssimo acordo que o reduto de Xingu havia oferecido. Ele lembrou a todos que deveriam trocar 2 meses de guerra por meio ano de comida, mas, em vez disso, o reduto de Tianji lhes deu apenas 2 meses de comida. A raiva e frustração na multidão eram palpáveis, mas Roland rapidamente assegurou a todos que ele havia encontrado uma solução. Ele trocou seu minério com comerciantes de Cidade Salgueiro e garantiu comida suficiente para alimentar a todos durante o rigoroso inverno. Enquanto a multidão começava a aplaudir e comemorar, Roland os interrompeu, notificando-os de uma informação urgente: eles não seriam mais aceitos no reduto de Xiange, então teriam que passar o inverno em cidade fronteiriça. Isso atingiu a multidão como um raio, enquanto as pessoas tremiam de medo do que teriam que enfrentar a seguir. Mas Roland os tranquilizou, dizendo que estavam construindo uma muralha firme e estável que os protegeria. Roland queria fazer uma declaração ousada e mostrar que as bestas demoníacas não eram tão assustadoras quanto as pessoas acreditavam. Em sua opinião, essas bestas eram como qualquer outro animal selvagem encontrado na floresta, mas com maior força, faltava-lhes inteligência e não podiam escalar paredes. Ele fez uma pergunta ao povo mais uma vez, perguntando se eles queriam se acovardar em um campo de refugiados e perecer de fome ou levantar-se por seus entes queridos e proteger cidade fronteiriça sob sua liderança. À medida que as palavras de Roland ecoavam pela cidade fronteiriça, os locais explodiram em aplausos que poderiam rivalizar com um concerto de rock. Eles prometeram lutar por Sua Alteza com um fervor que poderia iluminar o céu noturno. Enquanto isso, nos salões do castelo de Xangu, um grupo de nobres se reunia para zombar da decisão de Roland. Eles riram ao pensar que suas muralhas não eram nada além de lama e seixos. O duque interveio com uma voz retumbante e virou seu olhar para Petrov, o embaixador. Petrov foi pego de surpresa, mas recuperou a compostura e começou a falar. O duque se inclinou, ansioso para ouvir o que o embaixador tinha a dizer.
Petrov originalmente havia planejado manter o monopólio do minério comprando-o a meros 30% abaixo do preço de mercado, mas, para sua surpresa, Roland tinha um plano diferente na manga. Roland estava determinado a expandir seus negócios. Roland também pretendia fabricar suas próprias ferramentas de ferro, mas isso não era tudo. As sobrancelhas do Duque se ergueram de interesse e instou Petrov a continuar. Petrov tinha mais a dizer. Ele acreditava que, se a cidade fronteiriça conseguisse se defender contra o mês dos demônios, isso seria uma grande vitória para o reduto de Xingu. No entanto, ele também previu que Roland não ficaria para sempre na cidade fronteiriça. Com o decreto de luta pelo trono durando apenas 5 anos, era apenas uma questão de tempo antes que o reduto de Xingu pudesse tomar a muito mais próspera cidade fronteiriça e expandir seu território. Com um sábio aceno de cabeça, Petrov aconselhou o reduto de Xingu a enviar ajuda a Roland e ajudá-lo a fortalecer as defesas da cidade, afinal, uma cidade fronteiriça forte beneficiaria a todos no final. O Duque não pôde deixar de sorrir, impressionado com a perspicácia de Petrov. Ele assentiu em concordância, mas sua expressão logo se tornou sombria. Ele se levantou de seu assento com um semblante severo, deixando claro que não se importava com o bem-estar da cidade fronteiriça. No entanto, deixou extremamente claro que ninguém, nem mesmo o príncipe, deveria ousar tocar em sua cidade fronteiriça. No dia seguinte, Roland convocou Carter para ver sua última invenção, uma máquina a vapor, uma maravilha da engenharia possibilitada com a ajuda das mãos mortais de Anna. Como engenheiro, Roland estava encantado com a fascinante máquina que desencadeou a primeira revolução industrial. Mas Carter estava cético, tinha suas reservas sobre essa nova e estranha engenhoca. Roland apenas sorriu maliciosamente e despejou um pouco de água no tanque, então pediu a Anna para aquecê-la. Em poucos minutos, a água começou a ferver e a máquina ganhou vida. A biela começou a se mover e as rodas começaram a girar. Em meros segundos, a máquina atingiu sua velocidade máxima. Ao contemplar a máquina a vapor em ação, tanto Anna quanto Carter ficaram atônitos com seu poder absoluto. Carter não conseguia se livrar da sensação de inquietação que isso lhe causava. Ele sabia que levava 15 longos anos para treinar um cavaleiro, mas essa máquina podia ser construída em menos de uma semana. Ela não precisava de comida e não tinha medo do frio, fome ou mesmo flechas, espadas e lanças. Carter não pôde deixar de questionar a si mesmo, com uma máquina dessas, ainda havia necessidade de um cavaleiro? Roland estava além de empolgado com a máquina a vapor. Era a peça que faltava para fazer seu próximo movimento. Ao cair da noite, ele voltou para sua residência, apenas para encontrar Nidhingari sentada em sua cama segurando o projeto da máquina a vapor. Ela estava maravilhada com a inteligência de Roland em criar uma máquina tão poderosa. Roland não pôde deixar de se perguntar como Nidhingari conseguiu pegar o projeto, que havia sido trancado em sua mesa. Mas a curiosidade de Nidhingari sobre a máquina era palpável, então Roland começou a explicar seus potenciais usos. Ele disse a ela que poderia mover máquinas de guerra, drenar água e derreter ferro. Em resumo, era útil em qualquer tarefa que exigisse força. O sorriso travesso de Nidhingari se alargou enquanto ela dizia que levaria o projeto da máquina a vapor de volta para a Associação das Bruxas. Antes que Roland pudesse responder, Nidhingari rapidamente guardou os projetos na sua camisa e, em troca, puxou uma carta secreta entregue por um pombo. No entanto, ela conseguiu interceptá-la. Quando os olhos de Roland percorreram o conteúdo da carta, suas emoções passaram de choque a uma sensação de traição absoluta. As palavras no pergaminho eram como um tapa em seu rosto. A criada de Roland, Tiri, havia recebido uma carta sinistra que a instruía a eliminar Roland durante os temidos meses dos demônios. Essa não era a primeira tentativa de Tiri, e a carta deixava claro que falhar novamente não era uma opção. Roland franziu a testa enquanto tentava se lembrar mais sobre Tiri. Ele recordou que o anterior quarto príncipe tinha uma peculiar tendência a bater nas tortas de Tiri. Nidhingari, sugerindo que a carta poderia ser de um de seus irmãos, perguntou se Roland precisava de sua ajuda. Roland soltou um profundo suspiro e pediu a Nidhingari que investigasse o assunto. Nidhingari, por sua vez, levantou-se, ergueu a mão e fez um juramento, pedindo o projeto como sua recompensa. Na manhã seguinte, Carter irrompeu no escritório de Roland, pálido e agitado.
Ele trouxe a notícia sombria de que Tiri, a confiável criada de Roland, havia morrido na noite anterior. De repente, uma névoa espessa se materializou na frente dele. Quando a névoa se dissipou, uma figura encapuzada emergiu, visivelmente chateada, e informou a Roland que não conseguiu obter nenhuma informação de Tiri. Ela revelou que Tiri havia tirado a própria vida com um veneno escondido nos dentes. Ao ver a aparição de Nidhingari, Roland ficou surpreso com a revelação. Ele nunca esperava que Tiri recorresse a uma medida tão drástica. Enquanto Nidhingari vasculhava o quarto de Tiri, ela ficou surpresa ao encontrar uma carta familiar endereçada a Tiri. Embora não pudesse decifrar o conteúdo, não conseguia se livrar da sensação de que continha uma pista crucial. A carta chamava Tiri de irmã mais velha e fazia repetidas menções ao mar. Nidhingari sabia que os dois irmãos de Roland estavam localizados no interior e não teriam acesso ao oceano. Essa percepção a fez suspeitar que a carta poderia estar ligada à terceira princesa. A mente de Roland acelerou enquanto tentava conectar os pontos. Ele sabia que a terceira princesa sempre guardara um rancor contra ele. Não era além do possível que ela tivesse feito a família de Tiris como refém e a forçado a cometer o ato hediondo de assassinato. Não importa se Roland queria lutar pelo trono ou não, essas coisas provavelmente continuariam acontecendo no futuro. Os pensamentos de Roland foram rapidamente interrompidos pelo ar quente respirando em seus ouvidos enquanto Nidhingari sussurrava que alguém estava lá. Então, ela desapareceu em uma névoa de fumaça quando Berel entrou na sala. Uma expressão preocupada apareceu em seu rosto enquanto ele entregava as notícias a Roland. Ele cuidadosamente selecionou indivíduos que haviam se voluntariado para lutar durante os meses dos demônios, que finalmente haviam passado pelo rigoroso processo de filtragem e estavam prontos para serem examinados. Roland ficou radiante ao ouvir essas notícias e ansiosamente se preparou para examinar os voluntários. Antes de saírem do escritório, Berel fez uma pergunta crucial a Roland. Ele tinha certeza sobre levar essas pessoas para defender a cidade fronteiriça? Roland não entendeu bem a implicação dessa pergunta até que colocou os olhos no grupo de voluntários à sua frente. Ficou claro que eles não eram guerreiros experientes, mas sim pessoas comuns que responderam ao chamado às armas de Roland. Alguns deles estavam emaciados e fracos, e era evidente que não tinham refeições adequadas há dias. A mente de Roland correu enquanto ele observava o grupo de voluntários diante dele. Ele não pôde deixar de ser lembrado da dura realidade deste mundo. A produtividade era extremamente baixa e muitas pessoas comuns lutavam até para colocar comida na mesa, quanto mais manter uma forte constituição física. Ao ver a expressão preocupada no rosto de Roland, Berel recomendou contratar mercenários profissionais. Sem hesitação, Roland recusou. Ele insistiu em usar os residentes. Roland olhou para o mar de pessoas reunidas à sua frente, sentindo uma onda de excitação e determinação. Ele sabia que, se fosse construir um exército forte, tinha que começar com o próprio povo, o que significava incutir neles a disciplina, a resistência e a força necessárias para defender seu reino contra qualquer ameaça. Enquanto ele olhava para o povo, Roland sabia que treiná-los para empunhar espadas não era suficiente. Eles precisavam ser fortes, ágeis e disciplinados, com a capacidade de trabalhar juntos como uma equipe. Então, ele disse a Carter para colocá-los em formação e começar a correr. Quando o sol atingiu o zênite, Roland, Berel, Carter e Axe marcharam à frente dos residentes reunidos. Carter franziu a testa, incapaz de compreender por que Roland estava sujeitando os homens a horas de postura aparentemente sem sentido. Roland foi tão longe a ponto de recompensá-los com um precioso ovo por essa simples tarefa. No entanto, Carter permaneceu cético. Claramente, Carter não entende que a postura simples era um componente crucial do treinamento militar moderno. Roland acenou com a mão e disse a Carter para continuar treinando os homens da mesma maneira até receber a rotina de treinamento finalizada. Roland não era tolo, ele sabia que transformar seu grupo desorganizado de homens em guerreiros espartanos em meros 2 meses era um sonho impossível, mas isso não significava que ele não pudesse incutir um senso de disciplina e obediência inabalável em suas tropas. Para Roland, não havia nada mais crucial do que a capacidade de seguir ordens sem questionar. A força individual era importante, é claro, mas empalidecia em comparação com o poder do exército unido.
Quando o carrinho cheio de comida tentadora e o cobiçado ovo extra apareceu à vista, a multidão explodiu em um frenesi de antecipação. Como um enxame de gafanhotos, eles avançaram ansiosos para reivindicar sua parte, mas Roland não ia deixar o caos reinar. Com uma voz autoritária, ele exigiu que as pessoas formassem 4 filas ordenadas e se aproximassem do carrinho uma a uma. Qualquer um que ousasse quebrar as regras seria empurrado sem cerimônia para o final da fila. Para a surpresa de todos, a multidão indisciplinada formou filas com uma facilidade surpreendente. Em poucos minutos, estavam organizados em 4 filas ordenadas, com os olhos fixos na comida à frente. Após um almoço farto, Roland deu a ordem para que seus homens descansassem e depois partiu para o acampamento onde os soldados de patrulha estavam estacionados. Ele colocou Axe no comando, atribuindo-lhe a tarefa de ensinar as tropas a montar uma tenda adequada. Carter estava preocupado com o passado de Axe, afinal, ele vinha da Nação da Areia, longe das margens do Castelo Cinzento. Mas Roland deixou claro que lealdade e mérito eram as únicas coisas que importavam para ele. Todos eram seu povo, independentemente de onde vinham. À medida que o sol começava a se pôr no horizonte, Roland recostou-se e observou seu trabalho. Diante dele estavam os planos finais de treinamento, um projeto cuidadosamente elaborado para transformar seu grupo desorganizado de homens em uma força de combate disciplinada. 2 coisas se destacaram para Carter enquanto ele examinava o documento. Todos os dias ao meio-dia, os homens deveriam correr ao redor da cidade fronteiriça até o pôr do sol. Se tivessem sucesso, ganhariam um ovo extra na próxima refeição. E, após o jantar, deveriam frequentar a academia de educação e treinamento de Cal. Carter ficou intrigado com esse último requisito, mas Roland simplesmente bocejou e explicou que um exército forte não podia ser apenas bom em lutar, eles precisavam ser civilizados e educados. Na tarde seguinte, Roland caminhou cansado em direção ao seu escritório. Quando empurrou a porta, foi saudado por Nidhingale, que parecia genuinamente preocupada com seu bem-estar. Mas antes que ele pudesse dizer uma palavra, ela apontou para o café da manhã sobre a mesa, anunciando que já havia comido metade dele enquanto ainda estava quente. Roland não pôde deixar de rir com o sorriso travesso dela. "Ninguém te ensinou a respeitar a realeza", brincou, lembrando de como Nidhingale havia levado a etiqueta a sério na primeira vez que se conheceram. Sem perder o ritmo, Nidhingale ficou em posição. Levantou-se e apresentou-lhe uma tigela adequada, mas sabia que Roland não se importava realmente com essas formalidades tediosas. Roland quase ficou surpreso com o quanto Nidhingale parecia entendê-lo. Roland soltou um suspiro cansado, desviando o olhar do prato de café da manhã pela metade para a expressão ansiosa de Nidhingale. "Se você está com fome, então coma tudo. Eu sempre posso pedir para a cozinha preparar algo mais." Os olhos de Nidhingale brilharam ao mencionar comida, e ela prontamente pegou os pedaços restantes de torrada e ovos. Enquanto comia, não pôde deixar de perguntar: "O que é todo esse gelo que você está querendo comprar?" Ela pensou que Roland estava planejando fazer bebidas geladas. Os lábios de Roland se curvaram em um leve sorriso enquanto ele olhava para a nota aberta na mesa e disse a Nidhingale que tinha planos de fazer queijo gelado. Os olhos de Nidhingale se arregalaram de excitação ao mencionar uma nova aventura culinária. Os pensamentos de Roland aceleraram enquanto ele considerava seu próximo movimento. Embora soubesse que Nidhingale não era sua inimiga, ainda não podia confiar totalmente nela. Com tão pouca informação sobre ela, não podia revelar tudo o que sabia. Ele continuou trabalhando em seu rascunho para o próximo projeto, armas de fogo. Diferente da máquina a vapor, as armas de fogo não requeriam tanto entendimento tecnológico, mas ainda assim podiam ser incrivelmente perigosas nas mãos erradas. Roland sabia que não podia permitir que os métodos de fabricação vazassem. Roland ficou surpreso com sua última descoberta, que o deixou tanto fascinado quanto apreensivo. Parecia que os nobres estavam usando um componente crucial na produção de pólvora para esfriar suas bebidas, e para piorar, haviam dado a ele o nome absurdamente elegante de Ison. Roland virou a cabeça em direção a Nidhingale, sua curiosidade aguçada pela menção da Associação das Bruxas. Com uma voz hesitante, perguntou se a associação também treinava assassinos, imaginando se havia mais no passado de Nidhingale do que ela deixará transparecer.
Assim que mencionou a associação, a expressão de Nidhingale tornou-se melancólica e ela baixou a voz, dizendo a Roland que eles eram um grupo de pessoas miseráveis que se uniram por necessidade. Ela havia se juntado a eles 2 anos atrás, buscando refúgio e um lugar para pertencer. A próxima pergunta era uma que ele hesitava em fazer, mas não podia deixar de se perguntar se Nidhingale havia trabalhado para mais alguém antes dele. Ele questionou se outros estavam dispostos a aceitar bruxas como ela. O humor de Nidhingale mudou e ela ficou mais quieta, com os olhos baixos enquanto falava. Ela mencionou que teria sido morta se não fosse útil, mas não elaborou mais. Roland a instou a continuar. Nidhingale soltou um sorriso nervoso, seu desconforto era palpável. Ela não queria falar sobre seu passado, mas garantiu a Roland que não havia trabalhado para ninguém mais antes dele. Depois de 5 longos dias de trabalho árduo, Roland finalmente completou o primeiro mosquete de pederneira. A arma era uma verdadeira maravilha da engenharia, mas ele sabia que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Ele pretendia usar sua máquina a vapor para produzir em massa as peças e canos necessários para as armas, mas logo ficou evidente que a máquina não estava à altura da tarefa. Todo o resto ainda tinha que ser feito à mão, o que desacelerava consideravelmente o processo de produção. Com a mente a mil, ele calculou que poderia produzir apenas 4 mosquetes na taxa atual antes do mês dos demônios. Quando Roland apresentou orgulhosamente sua última invenção, os olhos de Carter se arregalaram de curiosidade. Ele não pôde deixar de se maravilhar com a aparência estranha e desconhecida da arma, imaginando como ela poderia enfrentar os monstruosos demônios. A resposta de Roland foi simples, mas surpreendente. Ele planejava selecionar os caçadores mais habilidosos da cidade da fronteira e formá-los em um esquadrão especializado, cuja principal arma seria os mosquetes. Mais tarde naquela noite, enquanto membro do esquadrão de patrulha Brian lutava pela vida contra o inimigo nos esgotos escuros e sujos sob o castelo de Roland, o clangor das espadas ecoava no túnel estreito enquanto ele lutava contra o agressor com cicatriz no rosto, que o ameaçava com o mesmo destino de seu ex-companheiro de esquadrão, Grey Dog. Apesar do perigo, Brian estava determinado a não deixar o inimigo entrar no castelo e prejudicar sua cidade. Com uma explosão de força, ele desarmou o atacante com cicatriz e cravou sua espada no peito dele, deixando o inimigo surpreso com o fato de ter sido derrotado por um mero membro do esquadrão de patrulha. Brian zombou em desafio, lembrando ao inimigo que, enquanto eles perdiam tempo bebendo e jogando nos bares, ele e Grey Dog estavam treinando arduamente para proteger sua cidade. Ele não deixaria que essas pessoas, enviadas pela fortaleza de Xangu, causassem desastre na cidade da fronteira. Brian avançou, mas, assim que estava prestes a desferir o golpe final, outro inimigo surgiu das sombras e cravou uma adaga no corpo de Brian, fazendo-o desabar de dor. Com cada momento que passava, a situação nos esgotos ficava mais grave. Patrulha após patrulha chegava, atraídas pelos sons da luta, até que um pequeno exército se formou. Apesar da dor excruciante que percorria seu corpo, Brian sabia que precisava agir rapidamente. Com um suspiro trêmulo, ele arrancou a adaga de sua ferida e a lançou em direção à tocha mais próxima. O esgoto foi mergulhado na escuridão em um instante, o único som era o chiado das chamas extintas e os gritos de pânico das patrulhas. Brian cambaleou de volta ao celeiro, seu corpo contorcido de dor pela ferida da adaga. Ele sabia que este era o lugar que o inimigo estava visando e, sem o precioso suprimento armazenado aqui, a cidade da fronteira não teria escolha a não ser fugir para a fortaleza de Chongqing. Roland lhes havia dado tanta esperança e progresso, e Brian estava determinado a proteger tudo isso. De repente, a porta do celeiro foi arrombada com um estrondo ensurdecedor. Brian foi agarrado pelo colarinho e jogado ao chão, resignado ao seu destino. Mas, assim que os invasores se aproximaram para matá-lo, Nidhingale desceu das vigas com um sorriso perverso. Em um borrão de movimento, ela despachou os atacantes com facilidade, deixando-os imóveis no chão. O sol da manhã lançou uma luz sombria sobre o celeiro, onde Carter estava inspecionando as consequências do ataque brutal. 8 cadáveres estavam espalhados pela sala, 7 dos quais pertenciam a ex-membros do esquadrão de patrulha da cidade da fronteira. O último era um assaltante desconhecido. No escritório de Roland, o jovem príncipe estava tomado de raiva pela invasão audaciosa de seu castelo.
Ele se voltou para Nidhingale e a agradeceu por sua intervenção oportuna. Sem o aviso dela, ele poderia estar entre os mortos. A habilidosa bruxa sorriu discretamente, assegurando-lhe que, mesmo sem ela, os invasores não teriam sido páreo para Ana. A raiva de Roland deu lugar a um sorriso quando ele ofereceu a Nidhingale um cargo como sua guarda-costas pessoal, prometendo um salário generoso de R$ 2 de ouro por mês e outros grandes benefícios. Nidhingale hesitou, seu coração dividido entre a lealdade às suas irmãs na associação de bruxas e a promessa de uma nova vida livre de perseguições. Apesar de sua hesitação, ela se manteve firme e se recusou a abandonar suas companheiras. Roland, impressionado com o compromisso inabalável de Nidhingale, estendeu uma oferta generosa. Ele implorou para que ela reunisse suas irmãs e as trouxesse para a cidade da fronteira, onde ele estava supervisionando uma reconstrução completa da comunidade. Com seu olhar atento e mão firme, Roland prometeu proporcionar um refúgio seguro onde as bruxas poderiam andar pelas ruas sem medo de discriminação. Nidhingale ficou profundamente comovida com a compaixão inabalável de Roland, mas ainda permanecia cética quanto às suas habilidades. Ela insistiu que precisava testemunhar o sucesso de Roland em primeira mão antes de confiar-lhe a tarefa. Roland, não desanimado por sua falha inicial em recrutar Nidhingale, estava ainda mais determinado a alcançar seus objetivos. Roland perguntou se Nidhingale havia conseguido escoltar Nanola em segurança. Acontece que Nanava havia sido designada para tratar um homem coberto de sangue, uma tarefa que a deixou abalada e com medo. Roland investigou mais a fundo, buscando a perspectiva de Nidhingale sobre o incidente. Após considerar cuidadosamente os detalhes do evento, Nidhingale aconselhou Roland que era improvável que estivesse relacionado a seus irmãos. Ela acreditava ser obra de um planejador amador, ao contrário dos habilidosos e astutos. 2 suspeitos foram capturados vivos, e Nidhingale assegurou a Roland que ele logo teria as respostas que buscava. Enquanto falava, Nidhingale casualmente pegou a xícara de chá da mesa e deu um gole, seu comportamento calmo e composto apesar da gravidade da situação.